Salve galera, bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no canal de 2026 e já vamos começar com a primeira parte da nossa máquina caseira, da nossa primeira máquina do canal que a gente está fazendo, né? É, própria do zero e já vai ser logo uma Voron. Não é a Voron que eu queria, mas é a Voron que a gente vai poder montar. Ela é uma mistura já de duas Voron, que é a Voron Trident com a Voron Legacy. Eu de começo eu pensei em montar uma Voron Trident. Só que quando eu fui fazer ver os preços, ver o que eu queria, o tamanho que eu queria, aonde eu queria chegar, ia sair muito caro. E um kit da Voron, além também de ser já um preço elevado, não atenderia o que eu quero. Igual no caso, é, eu trabalho com impressão 3D, vivo disso, e eu precisava de uma máquina rápida, não tão rápida assim, né? Não que voasse, igual as Voron é normalmente, né? Mas eu precisava de uma máquina rápida, confiável e do tamanho que eu preciso. Que no caso é uma máquina que tenha pelo menos 350 por 350 por 400 milímetros, que seria 35 centímetros por 35 centímetros por 40. E no caso, a Voron Trident ou a 2.4, que é a que se mais acha aqui no Brasil para comprar, né? No Brasil não, né? Do AliExpress lá, o kit, ela sai na faixa de seus 5 mil, 6 mil reais, 4.800, dependendo da promoção, da época do ano. Só que ela tem o tamanho limitado, que é 350 por 350 por 280 e dependendo do kit, acha com 330 de altura, dependendo se for Trident ou se for V2, que é diferente, né? Uma sobe o Gantry, é que uma tem a mesa fixa e a outra mesa sobe e desce. Mas aí já é papo de outras coisas. Mas aí no caso, nenhuma dessas chegava na altura Z que eu precisava. Assim, era bem menos, bem menos mesmo. E no caso aqui, eu já tenho uma Bambolab P1P fechada para imprimir com ABS e asa. E eu tinha outras duas máquinas, que era uma Solvoice V04 e uma Solvoice V06 Plus. As duas, como vocês podem ver que eu salvei essa aqui, ó. Essa daqui é a 04, que é uma Index, ela tinha duas cabeças, né? E ela tem a mesa 30 centímetros por 30 centímetros por 40, dizer. Então ela tinha a área útil que eu precisava. Só que, porém, essa máquina é uma porcaria. Muito ruim. Tipo, eu comprei ela um ano e meio atrás e não consegui usar pra nada, só dor de cabeça. E ela teve vários problemas, tipo, veio com perfil torto, queimou a placa-mãe duas vezes, queimou, estraguei a estrutura dela, estraguei a mesa. E daí eu fui pegando peça de garantia e acabou que eu desisti dessa máquina porque ela nunca ficava prestando. Daí eu a desmontei tudo. Então eu tive perfis, como eu peguei em garantia, eu ganhei da Sovol dois perfis desses, então eu tinha quatro perfis desses aqui e ganhei um desse aqui, desse do X. Então eu fiquei com alguns perfis extra e desmontando ela eu fiquei com um monte. Daí ela usa perfil 40-40 aqui embaixo, ela usa dois de 40-40, aqui ela usa dois de 40-20 e aqui também são 40-20 e aqui também é 40-20 e aqui em cima é um 20-20. Então tem perfil de várias dimensões e perfis bem robustos. Aí eu pensei, pô, em vez de jogar fora ou vender barato, acho que eu vou tentar reaproveitar para montar uma máquina. Daí que foi que veio a ideia de tentar montar a Trident usando os perfis dela. Só que daí eu vi que usando os perfis dela também não ia conseguir os 40 centímetros de Z, porque fazendo o cubo XY acaba que iria. O espaço não ia dar, eu ia ter que ter mais 10 centímetros de perfil. E comprar os perfil, pra mim, eu não queria comprar no momento, né, pra fazer isso. Daí eu fiquei pesquisando, fiquei estudando. Enquanto essa aqui estava estragada e desmontada, eu usava a minha Sovol 06 Plus normalmente no dia a dia, né? Que ela tem 30 por 30 também e 34 de altura. Servia para usar com PETG e tal. Daí, com o tempo, ela queimou a placa-mãe, há uns, sei lá, um mês e meio atrás. Pá, fui lá e troquei a placa-mãe. Aí ela foi e estragou o hot end. Aí eu troquei a placa-mãezinha do hot end. Daí ela ultimamente eu fui fazer a manutenção dela, ela acabou estragando o termissor e o bloco entupiu, porque não desentupia por nada. Quando eu for, talvez lá para a parte 3 ou 4 da montagem, eu vou mostrar vocês as peças sobressalentes que eu tenho e vou mostrar vocês essas peças dessas máquinas, tanto da 04 quanto da 06 Plus, que é a grandona. Daí eu falei, pô, essa máquina já não era tão boa.
original, ela é boazinha pra caralho, mas ela é muito limitada. É imprimir a 60 mm, é imprimir devagar e no básico do básico, Marlin e tal, cartão de memória, só raiva. Pra quem tem uma Bambu, é bem limitante, passa bastante raiva. Daí eu decidi então desmontar ela e tentar utilizar as peças também, porque ela é de guias, ela é de eixo retificado, né? Tem gente que fala que é guia, mas são eixos retificados. São uns perfis desse aqui, ó. Ele é um perfil todo liso e comprido, de ferro, não sei que tipo de aço que ela usa, mas é bem da hora, é cromado e acho que é melhor do que os que você compra na internet afora, porque até hoje eles não enferrujou e tem um ano que eu tenho essa máquina. Daí eu decidi desmontar, porque se eu fosse arrumar ela, eu ia gastar uns R$ 500 e ainda não ia ter o tamanho que eu preciso e ainda ia ter uma impressora limitada, tanto em velocidade quanto em qualidade. Daí eu fiz o que? Vou desmontar ela também. Ela tá semi-desmontada. Eu vou desmontar em algum vídeo os restos dela e ver o que, que dá para aproveitar. Mas vai dar para aproveitar muita coisa dela. Tanto quanto da 04 também. Igual da 04 ela usava, deixa eu ver, tem uns bastante motores. É um, dois, três, quatro, cinco motores, seis, sete motores. Pena que a placa-mãe dela queimou, mas o Z dela não era independente. Já os outros motores eram. Então a placa-mãe dela aceitava sete motores. Que era muito da hora, né? Só que a placa-mãe dela queimou, as duas que eu tive. Então não vai dar para utilizar na minha máquina nova. Mas também se desse ia ser uma placa-mãe muito limitante também para muitos fatores. Daí eu vou reaproveitar os motores, vou reaproveitar os perfis, talvez eu consiga reaproveitar a tela. Esses sensores de fim de filamento também vou reaproveitar. A fonte dela eu vou reaproveitar porque a fonte dela é mais forte que da Solval 06. A mesa também eu vou reaproveitar. As duas têm a mesa do mesmo tamanho, mas a dela é mais fácil de reutilizar porque já tem as furação e tem a manta magnética e tal, já tá mais fácil, já tá solta também. E da 06 eu vou usar os eixos retificados, todos, as buchas, que é essas buchas aqui, ó, LM de 10 mm, porque da Solvol 06 Plus as guias são de 10 mm, que é de 1 cm, né? E vou usar os motores também, para que vai ter motor de sobra. Que eu vou precisar só de 6 motores para montar a Trident. E eu vou ter uns 10, 12 motores aqui. Aqui ela conta com 6 eixos retificados. E para montar a Trigacy, aqui, a Trigacy, eu preciso de 12 eixos. Então me falta ainda. Eu vou ter que comprar. Que já tá até aqui o link aqui, né? Que eu vou ter que comprar. Eu vou comprar para fazer o Z. Porque eu vou fazer X e Y com os mesmos da Solvol 06 Plus, que eles têm 43 milímetros. Então eles têm 43 centímetros para fazer o X e Y. Vai ficar com certeza de área útil vai ficar uns 38 centímetros. De 35 a 38 é o que eu espero. E aqui também, então vai ficar X, Y, pelo menos 35, vai ficar um 35 por 35, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas 30 já tá bom. Se pegar um pouquinho mais é melhor ainda. E dizer, eu vou conseguir os 40 fazendo na base da gambiarra. Porque na Voron padrão, ela tem uma distância que tem que ser feita aqui, ó, entre esse perfil e esse perfil que é de 11 centímetros. No caso da minha, se eu for respeitar esse espaço, o Z dela vai ficar de uns 38 centímetros, talvez até menos, talvez uns 34, porque ainda tem que montar para saber, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os eixos do Z da Solval 06 Plus aqui, ó. Esses aqui, eles têm 50 centímetros certinho. E eu vou pegar e vou colocar eles aqui no Z dessa máquina. Então vai ter daqui de baixo até aqui em cima 50. Os perfis que eu tenho, se eu não me engano, é 62 de altura. Cada quina dessa aqui, ó. Então vai sobrar 12 centímetros. Aí eu vou botar essa barra por cima e vai ficar essa outra barra por cima. Então o Gantry vai ficar mais alto, assim, ó, pouca coisa. Só que daí, se ficar ruim, eu vou compensar aqui em cima fazendo uma top head para essa cabeça não ficar muito, não ficar muito. É porque tem que ter esse espaço aqui para caso vai ter um umbilical, vai ter tudo, vai ter uns trem. E tipo, se ficar muito perto do perfil do outro, se eu tampar ela aqui em cima com vidro,
essa cabeça vai ficar pegando o vidro. Então eu vou ter que elevar ela aqui talvez uns 5 centímetros para essa cabeça não pegar no que eu tampar em cima, que seja acrílico, MDF ou vidro ou ACM. Vou decidir ainda em vídeos futuros. Mas no caso, eu vou ter que elevar a top head dela. Mas eu vou conseguir os meus 40 de Z, talvez até mais, talvez 45. Vamos ver, né? Quando eu fazer a montagem, talvez uns 42. Eu pretendo ter mais de 40, mas não muito mais. Porque essas buchas aqui, esses trem gastam um espaço, tipo, ela não desce até o topo aqui. A turret também, dependendo se ela ficar muito baixa ou muito alta, também vai tirar da altura Z. Então vai ter que ser milimetricamente calculado para eu conseguir o Z máximo dessa máquina. Sem ter que aumentar os perfis ou ter que comprar perfil novo. Eu já fiz uma base dessa caixa de esse quadrado aqui, eu já tenho ele pré-montado, só que tá pré-montado com os padrão Voron. E eu vou ter que dar uma editada lá, tal, mas creio que vai ficar uma máquina muito boa e que vai funcionar perfeitamente com velocidades medianas, porque eu tava reparando em umas coisas em algumas máquinas, tipo K1, K1 Max, na Bambu Lab aqui mesmo, tanto na X1C quanto na H2D, tanto na P1S que eu tenho, na P1P que eu tenho, na verdade, né? E a P1S também é tudo igual, elas usam um padrão parecido com esse aqui, porque elas são todas de guia e são máquinas que chegam em alta velocidade, tipo, chega a 600 milímetros por segundo, a estrutura delas é bem mais fraca, tipo, aqui no XY, nesse Y, ela só usa uma guia, e são de 6 ou 8 milímetros, porque são as guias muito, mas muito finas. Então ela só usa um, e aqui no Z elas usam os 3Z assim também, porém com uma guia também, dessas finas. E aqui no caso vão ser 4 guias e de 10 milímetros, muito mais grossa, e aqui em cima vai ser duas em cada Y, então vai ser muito mais robusto. Então eu espero que a minha chegue pelo menos perto da velocidade de uma K1, K1 Max, de uma P1S, P1P, talvez até de uma máquina mais nova, né? Não pretendo ter essa velocidade toda não, porque eu prefiro mais qualidade. E de começo eu resolvi montar essa máquina, por quê? Porque ela também ela é feita para imprimir, eu tenho que imprimir ela de ABS para usar ABS nela. Mas como de começo, para cortar gastos e montar essa máquina o mais rápido possível, eu vou imprimir ela com PETG para usar PETG nela e talvez futuramente eu imprima nela mesma as peças em ABS para poder fechar ela futuramente e usar ABS nela, que é o intuito, né? Mas o PETG já vai me atender. Daí, o vídeo já ficou longo, eu vou cortar aqui e já vou fazer a parte 2 falando sobre como que eu vou reutilizar as peças, aonde, o que que eu preciso comprar, quanto eu pretendo gastar para finalizar essa máquina, onde encontrar que eu vou precisar fazer alguns mods, vou precisar fazer algumas edições, mas pelos meus cálculos e na minha visão vai dar tudo certo e vai funcionar. Mas se não der, vocês vão acompanhar aqui, eu vou trazer pelo menos acho que uns 2 vídeos por semana, porque isso é um projeto que vai demorar, porque muitas peças eu vou ter que comprar da China, mas eu pretendo montar com no máximo uns 3 meses essa máquina, porque vai ter um evento aqui na minha cidade, acho que no mês 4 no finalzinho dele, verão, mês 5 e eu quero levar essa máquina para deixar ela funcionar lá para o público ver, que não é um evento de impressão 3D, mas eu quero levar, que é um evento que eu participo todo ano, e eu quero levar e deixar ela funcionar lá, para quem nunca viu ver, e além de ser uma máquina que vai me ajudar no dia a dia, para ganhar meu dinheirinho, e sobreviver, né? Então eu quero dar o meu melhor nessa máquina e fazer ela do melhor jeito possível.